Então, vamos lá. Então, hoje eu queria que a gente pudesse focar na questão da inteligência emocional para te ajudar a manter os passos. A inteligência emocional é justamente aquilo que nos dá a constância. Eu costumo dizer que quando a gente tem a questão da inteligência emocional desenvolvida, a gente assume o controle. Então, a gente já não deixa mais as coisas levarem a gente. Nós começamos a nos impor, né? Eu estava falando sobre isso em acho que não sei se foi um treinamento, ou se foi explicando para alguém, não. Nós estamos fazendo um projeto na ETEC, aqui perto, que nós devemos fazer tanto com os professores quanto os alunos. E eu estava explicando para o rapaz, para o supervisor, justamente a questão de que no meio de tudo, das emoções, dos desejos, dos pensamentos, tem um meu, Leandro, que precisa estar no controle. Essa persona, Leandro, que precisa assumir para que ele não seja levado pelas emoções e não seja levado simplesmente pelos pensamentos, mas que tenha algo que traga tudo para o centro através de um treinamento, de uma consciência, você entendendo para onde os pensamentos estão te levando, para onde as emoções estão te levando, e quando você começa a dar esse norte, e até mesmo os desejos, né? Tem desejos que estão ligados muito a alguma coisa que aconteceu com a gente. Eu costumo dar o exemplo de, por exemplo, pessoas que não tinham muito dinheiro para comprar leite ninho, por exemplo. E aí quando cresce, compra 10 latas de leite ninho e fala, não, hoje eu tenho dinheiro e eu vou comprar. Então, o desejo da pessoa não é motivado por algo saudável, mas ele é motivado por um buraco que ficou lá atrás. Então, eu preciso assumir o controle e entender por que eu desejo isso, por que eu estou sentindo isso. Então, você lembra que eu falei da questão da comunicação? Sim. Aí eu gero os pensamentos que vão gerar sentimentos, e os sentimentos que geram crença. Então, a maneira que eu comunico as coisas, como eu comunico, acaba influenciando em toda essa cadeia e vai influenciar naquilo que eu creio, que eu vivo. Porque por aquilo que eu creio, eu me manifesto ao mundo, eu ajo, você dificilmente vai agir em algo que você não acredita. A gente até fala assim, poxa, eu vou fazer isso, mas eu não acredito muito. Então, geralmente, quando você faz isso, é uma coisa bem meia boca, porque você não acredita naquilo que está acontecendo. Então, toda crença, ela te move para um lugar melhor ou pior, dependendo da crença que você tem. Eu aprendi uma frase, foi até, eu acho que o Arthur que diz ela muito, que com crença não se briga. Então, se o cara tem aquela crença... Ele já chegou a falar isso para mim. Contra a crença e alucinação, eu não tenho força, lavo minhas mãos. Exatamente. Exatamente. Então, a gente entende que a gente pode dar uma mudada no jogo quando a gente entra nesse controle, beleza? Então, vamos trabalhar em cima disso? Deixa eu abrir aqui para você. Tem uma coisa que eu geralmente trabalho com executivos ou donos de empresa, que é uma roda justamente de questão da inteligência emocional, que uma das coisas que mais são procuradas no mercado hoje são pessoas que têm uma inteligência emocional ajustada. E como você é um executivo do seu negócio, eu sei que isso vai fazer diferença para os próximos passos que você vai dar, falando do negócio, falando da vida em si, porque a inteligência emocional, quando ela está ajustada, ela não ajuda simplesmente na questão business, mas ela te prepara para uma vida abundante, para viver essa vida abundante que a gente tem buscado. Se a gente for parar para pensar,
Até mesmo a qualidade dos nossos sonhos está ligado com a inteligência emocional que a gente tem. Faz sentido? Enfim, isso tem uma relação muito forte. Eu fiz terapia um período e aí eu anotava todos os meus sonhos. E ela tinha uma interpretação bastante plausível para cada uma das respostas dos nossos sonhos. Então, é a viagem do nosso subconsciente, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, você imagina como é que essa coisa acontece. Então, por exemplo, eu tenho um sonho. Olha que interessante, eu falo sobre isso, as pessoas ficam até bravas, somente quem é de educação física, os caras ficam bravos. Eu não sei se você vai. O que você vai pensar, na verdade? E quando a gente vê o Michael Phelps, que foi o maior ganhador de medalhas que teve, na Olimpíada que ele ganhou essas medalhas, o repórter foi falar para ele, e aí, como é que você está se sentindo? Aquelas perguntas super legais de repórter, como é que você está se sentindo? O cara devia estar triste pra caramba. Não, tô triste porque eu ganhei essas medalhas. Mas como é que você está se sentindo? Ele falou, qual que é a câmera? Não sei o quê. Essa aqui é o seguinte, eu quero mostrar essas medalhas aqui pro professor tal. Ele falou o nome do professor. Porque ele disse para mim que eu nunca ia ser nada, que eu nunca ia conquistar nada. E tá aqui as medalhas e tudo mais. Pô, isso é uma coisa que mostra a gana, né, do cara, um negócio, pô, mostrei pro cara que eu era capaz. Só que é interessante que, um pouco tempo depois, ele caiu numa depressão profunda, cara. Mesmo ganhando todas aquelas medalhas, e ele foi pego com droga, né, maconha e tal, essas coisas. E aí você começa a entender que a conquista foi em cima de algo que ele queria mostrar para alguém. E não que ele queria ser aquilo, queria ser uma inspiração para alguma criança, ou para as crianças serem melhores. Ele mesmo, porque ele tinha, né, transtorno de aprendizado, alguma coisa assim. Então ele tinha um gap, e ele passou por cima disso, em vez de ele ser simplesmente um exemplo de superação, ele acabou usando algo que é extremamente vazio, que é tipo uma vingança, que eu vou mostrar para alguém, para poder conquistar o objetivo. Então, quando a gente tem a inteligência emocional desenvolvida, a gente começa a ver que os nossos sonhos e os objetivos, eles ficam muito maiores, porque eu não estou conectado com trauma. Eu não estou conectado com algo que me faltou. Eu estou conectado com o futuro de abundância que eu quero ter. Faz sentido? Claro. Tem uma história bastante parecida com essa, bem resumidamente, uma estudante de Direito, primeiro ano de faculdade, a professora chegou para ela e falou assim, minha filha, vai procurar outro curso, publicidade, propaganda, artes gráficas, advocacia e direito não dá para você. Aí, enfim, eu resumindo, tem uma série de outras etapas. Ela estudou, foi atrás e deslinchou todos os processo penal, processo jurídico, enfim, foi representada como primeira da turma. No dia que ela recebeu o canudo, ela falou assim, eu devo esse título à professora Margarete, que lá no primeiro ano ela falou que eu não serviria para direito, então se ela não falasse isso para mim, eu não teria me dedicado tanto que eu dediquei nos meus estudos, e aquilo me projetou para frente. Olha só. Caramba. Uma história parecida com a de Phelps, porém, um cenário acadêmico. Muitas vezes, uma pessoa que te desafia falando que você não é capaz, aquilo pode ser utilizado como um feedback negativo que vai transformar na tua vida de forma positiva. Sim, sim. Agora, a gente só não pode usar isso como a nossa ponte, porque ela acaba. Em algum momento da vida dela, ela pode chegar num estágio profissional e falar, putz, eu me formei, a primeira da minha sala, estou aqui, líder de escritório de advocacia, porque ela fez aquilo para se autoafirmar, para buscar uma... Cara, a gente faz isso com os nossos pais, cara. Sim, então, isso é primitivo, Essa questão de afirmação, a gente quer ter esse senso de pertencimento, né? Então, essa questão de você ligar para o seu pai, comprei um carro, e você querer ouvir do seu pai, que legal, e o pai fala, e por que tá ligando? Sabe? Então, é um negócio interessante quando a gente começa a ver as coisas acontecendo dessa forma.
Vamos lá. Então, você já sabe mais ou menos como é que a gente trabalha. Esse aqui não é uma roda, é um inventário, mas ele trabalha de um pouco diferente. Você vai ver que ele vai dar um resultado diferente da roda, vai ser um pouco mais cognitivo esse aqui. Então, eu vou te falar sobre 6 áreas, e essas 6 áreas eu vou querer que você me dê uma nota de 0 a 10 para ela, ok? Vamos lá. Então, vamos lá. Controle das emoções. De 0 a 10. Coloca aí. Relacionado mais a que estágio das emoções? Sentimento, amor? Emoções. Por exemplo, se você for um cara muito ansioso, significa que você não consegue segurar a onda. É uma coisa... Eu diria que o meu controle das emoções está sub 4. 3,5, 4. Essa eu nunca tinha ouvido. Eu vou fazer para amanhã, vamos lá. Tô pior que a Andressa. A Andressa me ligou ontem, falou, sai o meu CNPJ amanhã, não sei o que, vamos fazer agora. Tô pior que ela. Ela me ligou ontem também, já querendo fazer tudo ontem. Já. Eu falei, não, calma aí, vamos lá. Quinta-feira a gente vai conversar e tal. Ela pediu minha ajuda lá também. Vou tentar dar uma escapada e comparecer lá com você. Entendi. Tá, então 3,5, 4? Controle das emoções no sentido ansiedade, mais ansiedade e vontade de fazer, de ter a informação e querer colocar ela em andamento. Então, por exemplo, tem também uma coisa que você pode colocar, que eu acho que poderia entrar na média, essa questão do www, né? Tipo, você às vezes está lá em cima, depois está lá embaixo. E como é que... Você entendeu? Dessa alternância, né? Eu sou bastante latente, né, com essas variações de temperamento, humor e satisfação. Beleza. Então, vamos lá. Segurança. O quanto você se sente seguro de você mesmo? Eu, dentro de tudo que eu conquistei, que eu tenho em vista e acredito, eu tenho um grau de segurança 7. Beleza. Autorresponsabilidade. Totalmente responsável por todas as ações, não refletindo em ninguém mais a responsabilidade, senão em mim. Então, a minha autorresponsabilidade é 10, porque eu não dependo de ninguém para fazer nada. E isso é um erro. Isso é um erro. Eu preciso ter pessoas para depender de ações também, né? Então, olha só. Você é responsável pelos seus atos, certo? Então, vamos chamar a autorresponsabilidade como responsabilidade pelos atos, e não um gap para desenvolver, tá? Então, se você assume responsabilidade pelos seus atos, e aí tem até, não sei se você já leu, que é as 6 leis da autorresponsabilidade, você já viu? Ainda não. Depois eu posso passar para você dar uma confusão. 6 leis da responsabilidade? Da autorresponsabilidade. Se você colocar no Google, vai aparecer. Então, por exemplo, se for para criticar cálice, se você, por exemplo, agora vai dar branco, estou indo da primeira, mas são 6 leis que falam sobre a questão da autorresponsabilidade. Então, pensa nisso. Não simplesmente de um gap que, por exemplo, não depende dos outros. Isso, na verdade, quando a gente não consegue depender do outro, não é que a gente é responsável demais, é que a gente é egoísta. Um segregador de informação. Isso, Uma pessoa que não sabe delegar, enfim. Sim. Então, por isso que eu queria que você visse se a gente pode dar um significado legal para essa questão do responsabilidade sobre os próprios atos. Ou se você culpa, por exemplo, isso tem muito a ver, até esclarecendo, isso tem muito a ver com a questão assim, não, mas eu não consegui por causa do outro. Eu não consegui porque o Brasil tá ruim.
Ah, eu não consegui porque não entregaram. Tal. Então, a gente, em vez de assumir a culpa, ou assumir a responsabilidade, nem culpa, né? Mas a responsabilidade, a gente delega ela. Se eu disser para você que a performance e o resultado dos meus trabalhos são 100% fruto das minhas ações, atitudes, posicionamento e atividades. Então, eu diria que a minha questão da autorresponsabilidade, quem é responsável pelo meu autorresponsável sou eu. Então entendendo, entendendo, entendendo que zero, eu dependo totalmente de outras pessoas, dependo do Brasil, da economia, do clima ou do dólar, isso é zero. Ou 10 depende só de mim, de acordar cedo, de trabalhar e agir. Seria mais ou menos assim? Não entendi essa. É isso aí. A questão da responsabilidade pelos atos é você saber de que o que você fizer vai dar resultado. E se você não fizer, não é culpa do outro, é porque você não fez mesmo. Então, perfeito. Fez e... A minha classificação de autorresponsabilidade seria o 10, então. Então, beleza. Eu sou plenamente, totalmente, inteiramente autorresponsável por todas as atitudes. Show. Maravilha. Capacidade de se relacionar e engajar pessoas. Atualmente, isso já teve um www também na minha vida. Atualmente, ele está na curvinha de baixo do W. Vamos considerar aí como 6. Tá bom. Por conta de não estar colocando em prática, não praticando isso, aplicando isso. Né? Tá. Algo que se eu pegar para fazer, ir atrás de pessoas, e delegar, e ter uma equipe, eu entendo que isso eu consigo conduzir e dominar. Mas como eu não tenho esse ambiente, não construí esse ambiente, ele não existe. Então, eu diria que ele está em 6. Beleza. De 0 a 10, de como você sabe lidar com as adversidades? Olha, eu fico bastante preocupado, me tira o sono, tenho uma certa, muito desconforto quando tenho atividades adversas. Então, eu diria que no momento, na proximidade do acontecimento, ela é 4, mas depois vai se transformando em 8. Eu vejo que não é tanto. Então, é metade para cima, metade para baixo. Então, eu vou colocar 7, 6. 6, ok. Maravilha. Habilidade para dar feedback. Plena habilidade. Não vou dizer que eu sou 100% perfeito na condição do feedback, então vamos colocar 8. Bom para mais. Beleza. Então, eu vou compartilhar a tela com você. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos colocar prioridade e vamos colocar um estado desejado aqui, tá? Então, vamos lá. Opa. Tá vendo aí? Opa. Abriu. Olha lá. Eu queria que você colocasse prioridade naquilo que você precisa ou que você quer trabalhar primeiro. Então, de 1 a 6, onde 1 é prioridade maior e 6 prioridade menor. Controle das emoções. O estado desejado, qual é a prioridade? Seria de 1 a 6. O estado desejado seria o quê? Isso nós vamos fazer depois que você der prioridade. Ah, tá legal. Aí você vai falar assim, não, eu quero estar no 7, eu quero estar no 8, daqui a algum tempo, e aí a gente vai entrar no que a gente vai fazer para te levar para lá. Eu diria que capacidade de relacionar e engajar com pessoas seria a prioridade número 1 atualmente. Beleza. No segmento, na minha área. E aí as outras? Vamos lá. São 6, né? São. Depois,
O 2, lidar com adversidades, com diversidades ou adversidade. Entendi adversidade. Bom, adversidades são problemas, diversidades pode ser problema, solução, coisa boa, coisa ruim. Então, pensando em diversidades, vamos colocar ele. Diversidade é aquilo que é diferente. Controle das emoções é o 2. Tá. Depois, 3, lidar com as diversidades. Certo. Segurança. 4. Certo. Responsabilidade pelos próprios atos. 5. E dar feedback. 6. Maravilha. Desculpa, vamos inverter. Vamos colocar o feedback em 5 e a responsabilidade dos atos em 6. Beleza. Faz sentido porque você tem aí uma nota alta em responsabilidade pelos próprios atos, né? Então, vamos lá. Na questão do 1 aqui, qual que é o estado desejado para daqui 3 meses de nota? O atual foi lá no começo do processo, né? Esse 6 aí. Isso, você pode colocar de hoje para daqui 3 meses, porque aí nós vamos levantar algumas coisas que você vai poder fazer diariamente, tarefas que você vai poder colocar para você, para que você eleve essa sua nota. Pensando no estado atual que foi dado lá atrás, não é isso? Isso, você pode usar até esse 6 mesmo. E é de 0 a 10 as notas? Isso. Então tem que ser acima de 6, né? O estado desejado maior do que o atual. Ah, entendi. Então vamos lá. Vamos colocar 9. Beleza. Saber lidar com diversidades. Saber lidar com diversidades, também 9. Tá bom. Vamos lá, controle das emoções. Esse, vamos colocar uma meta um pouco mais tangível, 8. Ok. Segurança. 9. Aí, habilidade para feedback. 10. E responsabilidade pelos próprios atos. Já está em 10, eu vou deixar em 10, beleza? Ok. Então, olha só. Aí aqui a gente já tem em ordem de prioridade, tá? Tá vendo? Sim. Já tem ordem de prioridade aqui. Ele já me ordenou. E aí eu tenho 3 ações para nós fazermos para começar a trabalhar com isso, tá? Então, por exemplo, quando você olha para essa questão de se relacionar e engajar pessoas, o que você acha que você poderia desenvolver para melhorar isso? Pensando na minha carreira do marketing digital, seria postagens de conteúdo. Conteúdo, eventos, ir atrás de influenciadores, de relacionamento com autoridades. Vamos lá. A gente não ir rápido e esquecer. Então, por exemplo, buscar relacionamento com influenciadores. Quem que você tem em mente? Então, eu estou buscando inicialmente algumas marcas, não pessoas. Marcas. E aí também criação de conteúdo. Aí seria o 2, né? Tá. Aí você fala buscar parceiro para geração de conteúdo. É isso? Não, produzir conteúdo. Eu produzir conteúdo em vídeo, em texto, em áudio, em
em posts para que gere autoridade e aí assim melhore meu engajamento com as pessoas. Participação em eventos. Tá. Então, participação em eventos. Quais? Feiras, workshops, seminários, palestras, meetings, masterminds, enfim. Essa galera aí do meio. Tá. Você tem algum em vista? Eu tenho vontade de fazer, estou com interesse em fazer o do IBC, né? Certo. E também o do Jerônimo, mas isso aí cursos online, do Jerônimo Temel, do coach, do ferramenta de coach, de produtividade, dê uma olhada no material dele lá. Mas aqui, nesse primeiro momento, seria Fitness Brasil, Encontro Nacional de Emagrecimento, enfim, Feira Nacional, Encontro Nacional de Combate à Obesidade, enfim, tudo relacionado à minha prestação de serviço. Beleza. Então tá. Então, essa primeira aqui, você vai ter que encontrar esse relacionamento com influenciadores. Quando que você vai se colocar para você começar a fazer isso? Então, hoje mesmo eu já comecei. Eu estou indo atrás disso, de que forma? Aí você eu quero saber a tua opinião em relação a isso. Eu estou com 5.000 seguidores. Para que eu tenha um respeito na hora de engajar algum produto ou serviço no meu Instagram, eu tenho que ter no mínimo 10. E aí foi cogitado a compra de seguidores segmentados. Hoje tem uma empresa aí que faz compra segmentada. Você fala lá, eu quero homem de 30 a 45 anos, que mora na região sudeste e que esteja numa renda de 2 a 10 mil reais por mês. É mais caro, os caras vendem esses seguidores, é mais caro, mas é uma forma de você chegar na hora de buscar um parceiro e ele ver o teu perfil e entender que você tem um engajamento. Você chegar lá com 5.000 seguidores e pedir um apoio, eu quero tirar umas fotos aí do teu produto, eu quero que você me mencione no seu Instagram, eu vou entrar em contrapartida, eu vou te mencionar no meu perfil também. Aí exige que você tenha no mínimo 10.000 seguidores. E conseguir seguidor organicamente, sem ter uma boa produção de conteúdo, alguém que escreva todo dia para você, é demorado. Eu contratei uma ferramenta lá do Gerenciagram, tive um resultado pífimo, porque demora, né? A automação. Eu acabei pegando acho que é um site que chama Seguidores, se eu não me engano. E aí, na verdade, ele te dá, eu cheguei a 10.000, comecei a usar, mas aí depois caiu, fiquei em 8. Eu tô com 8.000 seguidores no Instagram. Os Seguidores Brasil, né? Insta Curtidas? Não, é um outro aqui, quer ver? Mas ele é gratuito? Não. Eu paguei acho que R$250. Mas ele é automação, não é compra de seguidores. É isso aqui, ó. Você pode até comprar por curtida. É esse cara mesmo. Você pega então, aqui. Mas ele te dá... Seguidores, Instagram brasileiro, reais, tal. Aí, tal. Aí você vem aqui, quando você clica em detalhes, ele te dá, ó, eu quero 100 seguidores, eu quero 100.000 seguidores, ó, 3.070 reais. Caramba, 3.000 reais, 100.000 seguidores. Foi esse aqui que eu peguei, ó. Eu acabei pegando esse de 297. Então, de alguma forma, isso foi interessante, porque quando você não comprou, você tinha quantos? 3.000? 2.000? Tinha nada. Tinha o do Transforme Seu Casamento, acho que eu tinha 140, mano. Então, aí você tem um posicionamento, né? Você tem uma autoridade, a pessoa te vê com outros olhos, por isso que eu fui indicado, nesse primeiro momento, a comprar.
Sim. Aí o que acontece? Se eu pego mais 10 mil agora, eu vou ficar com 18. Mesmo se deixar de seguir, eu vou ficar numa média de 15, 16. Já dá para manter um arraste aqui do Stories. Já. Já vira um Provavelmente, Instagram comercial. provavelmente eu vou fazer de novo. Então, eu estou bem inclinado a fazer isso e o cara está cobrando R$199 para 5 mil. Legal. Pô, depois me passa o contato dele. Tá bom. Porque aí eu também segmento meu, né? Mulher divorciada ou mulher carente, enfim. Ele falou que tem um bom filtro lá. Eu vou testar. Falou que faz reposição em 30 dias, se perder ele faz reposição. Então vamos lá, a primeira estratégia minha vai ser isso aí. Buscar o número de seguidores no meu Instagram e a partir desse momento começar a otimizar os meus posts no Instagram. Eu fiz aqui um mapinha do meu, eu coloquei lá de quarta-feira, de terça-feira, para eu produzir conteúdo, eu fiz em divisão de horas. Eu tenho 6 horas de uma terça-feira para produzir conteúdo para as redes sociais. Então, quando que vai ser? Todas as terças-feiras eu faço isso. Você já está fazendo? Não, tá tudo no mapa mental ainda. Então tá. Então vamos dizer que terça que vem, 17, estamos falando de 19, sexta, 20, 21, 22, 23. Terça que vem é 23. Então vamos começar com 23, certo? Pô, já tá legal. Então esse aqui, participação em eventos e tal. Você já tem um evento em vista? Que seja o próximo evento? Tem o Fitness Brasil. Certo. Quando que vai ser? Vai ser... Quer ver? Deixa eu pegar a data aqui para você. Então, eu preciso também analisar, eu sempre fui nessa feira, ela é uma feira para profissionais de educação física. Não é o meu público-alvo. Então, eu preciso dar uma valorizada ou pesquisada para ver. Vou meter a cruz, né, no Fitness Brasil. O que eu ganho, o que eu deixo de ganhar, o que eu deixo de perder, o que eu deixo... Talvez o Encontro Nacional de Emagrecimento seja melhor do que o Fitness Brasil, né? Eu também acho. Encontro Nacional de Alimentação voltada para o emagrecimento, de alimentação natural, porque o Fitness Brasil são aulas, workshops, palestras, treinos, exposição de equipamentos, de aparelho de musculação, voltado ao final. Entendi. Não sei se ele é o mais interessante. Tá. Certo? Então, eu creio que você vai ter que definir aí. Eu vou te passar esse link e aí você pode alterar aqui, se esse não for o melhor. Mas aí você coloca quando e qual vai ser o evento que você vai. Ok. Beleza? Vamos lá. Maravilha. Vamos lá, vamos entrar nesse aqui que é bem desafiador. Controle das emoções. Qual é a emoção que você acha que mais te prejudica? Vamos lá, que essa é uma questão bastante profunda, né? Controle das emoções. O que mais me prejudica... Qual é a emoção que mais te prejudica? Às vezes é uma tristeza profunda, ou é confusão, ou é desânimo, medo. Eu diria que é a não conclusão de tarefas, né? A O ponta de sentimento acabativa, o sentimento de caramba, não consegui terminar, eu tinha que ter feito e não fiz. Isso era de improdutividade, vamos dizer assim.
Certo. Eu fico chateado, E aí, quando eu vejo que o negócio eu não consegui terminar, o horário está chegando de eu terminar e eu sair para minhas aulas da noite, aí eu pego a Mel, vou passear na rua, vou tomar café, fecho o computador e abro mão e vou abrir isso só no outro dia. Entendi. Ok. Aqui a gente precisava entender o que essa situação pode acabar sabotando em você. Então, toda vez que você tiver algo para terminar e você sabe que vai terminar, o que eu queria que eu fizesse nesse... Porque a gente ainda tem aí algumas sessões ainda para fazer. Então, eu queria que você... Não, nós vamos concluir esse processo na próxima sessão, meu irmão. Você não vai colocar... Não, mais duas. Você não vai escalar um produto comigo, não. Colocar aí... Tem mais duas. Vai colocar o gatilho da necessidade, o gatilho da continuidade. Nós temos hoje isso, mais uma ou hoje mais duas? Hoje mais duas. Tá certo. Então, a gente tá convicto, eu estou convicto e você também que a gente vai concluir o processo nesse período, certo? Certo. Então, nessas... Aí você vai me fazer uma oferta irresistível depois do... Vamos lá. Mas assim, eu queria que você fizesse, quando você identificar que você não vai terminar a tarefa, que você mandasse uma mensagem para mim, pô, a tarefa é essa e eu não consegui terminar. Porque a gente precisa tratar o sentimento na hora, para a gente poder captar o momento e eu pegar algumas variáveis do momento que você está passando ali. Entendeu ou não? Entendi. Eu te mandar uma mensagem quando eu me senti frustrado com algo que me abalou. A hora que for. Quando acontecer, você me manda, que eu já vou buscar responder, para pegar o momento e a gente pegar naquela situação como que você ficou, entendeu? A causa. É isso aí. Porque aí a gente pode começar a traçar um caminho diferente para você trabalhar isso. Certo. Legal. Quando não terminar uma tarefa ou então me sentir frustrado com alguma ação improdutiva minha, eu vou naquele exato momento te mandar uma mensagem. É isso aí. É isso aí. Ok. Então deixa eu te dar algumas informações, eu vou tirar um pouquinho aqui. Deixa eu te dar algumas informações para a gente começar a trabalhar com essa questão de inteligência emocional de uma forma mais cognitiva. Porque às vezes a gente fala sobre inteligência emocional e ok, a gente ser inteligente nas emoções. Mas é interessante a gente ir trabalhando algumas coisas. Então, assim, você sabe quais são os 4 pilares da inteligência emocional? Ainda não cheguei nessa matéria ainda. Eu estou estudando lá o livro do ego. Eu vi aí bastante a teoria de Prochaska, bem bacana também, mas essa dos 4 pilares não. Então, o Daniel Goleman, que é um dos caras, os gurus da questão de inteligência emocional, ele coloca 4 pilares para a inteligência emocional. Autoconsciência. Qual é o nome dele? Daniel Goleman. Goleman. Tá. E então ele colocou esses 4 pilares: autoconsciência, autogestão, empatia e habilidade social. Então, quando a gente fala de controle das emoções, a primeira coisa que a gente fala, o primeiro pilar, é você ter consciência e autoconsciência de como suas emoções, elas acabam acontecendo. Então,
A inteligência emocional não tem a ver primeiro com o outro. A inteligência primeiro tem a ver comigo. O quanto eu sou consciente dos gaps que eu tenho na questão emocional. Então, é interessante a gente até mesmo entrar nesse caso, e eu lembro que isso era uma das coisas que a gente na roda de competências também tinha que tratar, e eu acho que isso vai te ajudar pra caramba, é a gente agora descer um pouco mais, vamos descer um nível, e a gente falar só sobre inteligência emocional. Aqui a gente falou sobre um perfil executivo que você precisa ter para tocar os seus negócios. E aí a gente precisa agora descer um nível para poder falar sobre inteligência emocional. Então, olha só. Você que diz, você que está traçando aí a minha roda da engrenagem da coisa. Vamos aí. Deixa eu abrir aqui. O que acontece? Eu te dei um caminho para você começar a ir mais rápido com as coisas, que foi a roda das competências que a gente fez. Na roda das competências, eu costumo dizer assim, quando você ganha uma roda no processo de coaching, você vai igual aquele cara do circo. Sabe que você pega aquele bastão assim, tem aquela rodinha que tem um pedal? Você vai ali se equilibrando, mas você vai mais rápido, você começa a experimentar sensações que você não experimentava, beleza. Quando você ganha outra roda, você já começa a andar de bicicleta, já começa a andar de moto, então você vai mais rápido, você se sente mais seguro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te dar uma segunda roda agora, para a gente começar a trabalhar exclusivamente com a questão da inteligência emocional. Legal. Vamos lá. Então, me dá uma nota de 0 a 10 para a sua questão de autocontrole. Acho que vai ser muito próxima daquela que você deu para o controle das emoções. A gente está com a planilha aí do anterior, não? 3,5 você deu. Autocontrole? Me descreva uma situação prática aí onde eu tenha uma que coloque em xeque meu autocontrole. Por exemplo, você consegue rir com os que estão alegres e chorar com os que choram? Plenamente. Legal. Como é que você é quando você é desafiado? Alguém chega e põe o dedo na sua cara e fala, mano, você é um mané. Eu não sei. Essa balançadinha de cabeça foi sensacional. Aí eu vi o demolidor de... Por que eu sou um mané? Embasado em quais alegações, de acordo com quais autos que você atesta que eu sou um mané? Não vem falar porque não é justificado. Então eu vou falar assim com ele, entendeu? Sutil. Entendi. Então tem algumas situações, por exemplo, a esposa vem e cutuca e você já não está muito legal. Então esse autocontrole é o quanto você consegue usar suas emoções a teu favor. Eu diria que nós temos a lei do lobo, o lobo mau e o lobo ruim. Lembra da história do lobo? Lembra? Qual que você vai... Então depende muito da refeição que é oferecida para mim. Eu posso ser o lobo do bem, dependendo do que você me aborda, ou o ruim, se me der uma carne que me deixe mais agressivo ainda. Então eu diria que meu controle sobre as emoções, ele se dá de acordo com o ambiente. E é mais por fatores externos do que internos. Internos, eu vou explodir, ou não, ou relevo. Outro dia eu encostei a minha mochila que estava nas minhas costas, no carro do cara, andando de moto, né? Aí eu parei, eu falei, foi minha mochila. Aí o cara parou, desceu do carro. Não, você bateu aí. Eu falei, amigão, foi a minha mochila que encostou aí, não aconteceu nada no seu carro. Não, que eu ando de moto também, deixa eu ver o que aconteceu aí. Amigão, se aconteceu alguma coisa, vem verificar aqui, você pega meu cartão, eu vou lá e te levo você no meu martelinho de ouro, pode ser? Olha aí se fez alguma coisa nessa merda, porra, aí sai fora.
Aí explodiu porque o cara começou a questionar o que não era mais questionável do que já estava justificado. Uhum. E a gente tem uma questão que quando isso acontece, é porque a gente deu poder para outra pessoa de controlar a gente. Então, você tirou o seu autocontrole e deu o controle na mão da pessoa. Fala, toma, o que você fizer vai me afligir. Sendo que o autocontrole é meu, faz o que você quiser que eu não vou perder a minha, que eu sou. O eixo é. Entendeu? Então, isso é algo que está sendo trabalhado. Então, vamos colocar 5, porque já estava 3,5, agora está 5. Hoje eu já subiu. Essa sessão é top, meu. De 3,5 já foi para 5. O cara já não está mandando ninguém mais para puta que pariu. Tá mandando, meu amigo, vá com Deus para casa. Deus te abençoe. Já melhorou. Que os caminhos sejam abençoados, iluminados e convictos de sabedoria. É isso aí. Não, e assim, cara, quando a gente, às vezes tem algumas coisas que é como se fosse um easter egg, sabe? Tipo, quando a gente descobre isso, fala, pô, eu não vou deixar minhas emoções na mão do outro. Não, faz o que você quiser. Você quer espernear? Esperneia. Vai lá. Você quer? Não, beleza. O que mais você vai fazer? Pode fazer. Eu só não vou perder a minha paz e a minha saúde por causa do que você quer. Fica com o presente para você, meu. Abre você. Eu não vou abrir o presente. O que você faria num episódio, como eu vou te descrever rapidamente agora, Daniel? Você tem uma intriga interna com uma pessoa numa empresa. Você é um prestador de serviço que vai sempre nessa empresa. Sai e volta dessa empresa. E você tem um cara lá dentro da empresa que não gosta de você, porque ele não gosta de você, porque você é foda para os outros, você não é foda para ele. Você presta um serviço muito bom para os colegas dele ali do lado, mas não atua diretamente com ele. Porém, esse cara que não gosta de você é influente e manda. Tá. E esse cara não gosta de você. E aí, em algum momento, você teve um problema e esse cara chegou e falou assim, ó, o Daniel vai entrar aqui na empresa só acompanhado com... Ele não vai entrar mais sozinho. Tem que ir alguém lá na portaria buscar ele da empresa e ele vem até o setor de vocês acompanhado. Coisa que antes você tinha a liberdade de entrar e sair, esperar o seu cliente na sala tomando um café e tal. Agora você não pode mais. Certo. Qual é o seu comportamento emocional diante dessa situação? E a pessoa que deu a ordem fez questão de saber que foi ela que deu a ordem. Ó, o fulano de tal falou que a partir de hoje você não pode entrar mais na empresa sozinho e é necessário que o seu cliente venha até aqui, pegue você e você vá até lá. E você fica prostituto da sua vida, porque a vida inteira você entrou ali e não precisou disso, e vê outros caras que trabalham com a mesma coisa de você, você fala, opa, bom dia, e você sentadão lá na recepção, esperando alguém te buscar. Certo. É uma situação parecida que eu estou passando. Tá. Olha, eu tenho algumas coisas que eu aprendi e que talvez possa te ajudar. Primeiro, de que eu não tenho como mudar o cara, mas eu tenho como mudar minha reação ao cara. Então, por exemplo, provavelmente eu faria duas coisas. Primeiro, se eu estou tendo essa questão e eu vejo que eu posso, tá bom, eu não sou bem-vindo aqui, porque eu coloquei uma coisa assim, eu não gosto de lugares onde eu não sou celebrado. Eu não frequento lugares onde eu não sou celebrado. Eu gosto de lugares onde eu sou celebrado. As pessoas gostam que eu esteja, as pessoas gostam que eu esteja ali. Então, por exemplo, se tem 5 pessoas lá que celebram você e essa pessoa não celebra, beleza, o cara está perdendo uma oportunidade de ter um contato com uma pessoa que é legal, que sou eu. Então, ele não me quer perto, mas eu preciso estar lá e tem pessoas que me celebram lá, que talvez sejam os seus clientes que você atende nesse lugar. Então, eu já penso e falo, pô, tem mais pessoas que podem ser abençoadas pela minha presença do que simplesmente essa questão. E segundo, eu acharia o seguinte, pô, que legal, agora eu sou tão importante que eu preciso até de escolta, cara. Então, eu vou até o lugar, porque eu sou tão importante, eu causo tanto problema para ele, de que ele precisa que alguma pessoa veja se eu não vou fazer alguma coisa. Então, eu tenho uma escolta comigo, porque eu sou muito precioso, eu sou muito valioso, e alguém precisa até ficar do meu lado para isso. Então, o que você pode fazer? Ressignifica e vive a sua vida e não deixa que isso tire o seu brilho e aquilo que você é.
os outros passam e dão tchauzinho. Eu falo, pô, mas por que você está aí não, cara? É que, cara, agora eu estou ficando tão importante que eu preciso agora andar com uma pessoa me protegendo, porque senão é muito valioso. Então, acho que é assim que eu agiria. Ótimo. Eu também, em alguns momentos, respiro fundo, busco uma ressignificação para isso, mas é algo que, de fato, a gente entende que é uma forma da outra pessoa agredir você desnecessariamente. Eu pensei em abordá-la ainda e Uhum. falar, meu amigo, desculpa, qual que é o problema? Mas aí sabe o que ele vai falar? Ele vai falar, é procedimento da empresa, eu não posso Aham. mexer. E de fato é. De Aham. fato é. Quem passa lá dando tchauzinho e entra direto, está errado. Está Uhum. errado. O procedimento é, todo prestador de serviço tem que ser recepcionado pelo cliente, enfim, pelo quem solicita, da portaria ao setor. Então, acabou. Mas você só corroborou e essa questão de ter pessoas que contemplam mais a minha presença é maior do que a dele. Exato. Então, eu creio que quando você olhar para isso, você vai se sentir de uma outra forma. E vai Fechou. começar a trabalhar de uma outra forma. Então, assim, vamos fazer acontecer. Nós vamos terminar essa a roda da inteligência emocional na próxima sessão. E eu queria que a gente focasse na questão das outras tarefas que a gente colocou. Então, o que acontece? A gente começou a mexer com algumas coisas, a gente começou já, por exemplo, eu queria que você fizesse um gatilho, a gente chama de âncora, tá? Você tem elástico aí? Tenho. Então, você vai colocar um elástico aqui, ó, no seu pulso, e toda vez... Quando tiver alguma sensação ruim ou de incômodo, você vai lá e dá uma estilingada em você mesmo? Já fiz isso. Você já fez? Para quê? Já. Minha terapeuta, quando eu fazia a terapia com ela falava, sempre que você tiver um pensamento que te tire do sério ou te deixe chateado, você vai lá e dá uma estilingadinha em você. Aquela dor vai remeter a você não pensar mais naquilo. É reptiliano o negócio, né? Ah, sem dúvida. É isso aí. O macaco ir lá pegar a banana e tomar choque. Aí a grade não está mais eletrificada, ele nunca mais vai subir lá para pegar a banana com medo de tomar o choque. É isso aí. Então, algumas coisas... Mas para que eu queria que você colocasse isso? Você começasse a identificar, em cima do que a gente colocou, quando você começar a sentir um sentimento que você vê que vai ser nocivo para você, você lembrar dessa forma. Eu uso, por exemplo, eu já usei elástico, eu uso o ombro, o cara dá uma apertada no ombro aqui, ó, bem nesse osso aqui, e ele dá uma apertada e aquilo lá fica desconfortável por um tempo, é até mais do que o elástico. Você aperta aqui, isso aqui dá uma sensação daquelas. Sabe E, quando essas coisas acontecem? Aí eu queria até uma ajuda e orientação, dica sua para mudar o meu ambiente aqui. Não sei se claro, você percebe, o meu escritório é na minha casa. tá bom. Então, eu gosto muito de trabalhos manuais, de fazer as coisas aqui. Então, eu vou lá no meu jardim, mexo nas minhas plantas, aí eu vejo que tem um problema terrível, algo muito chato para fazer, eu vou lá e vou limpar a casa. Então, em algumas fugas que eu tenho, que por o fato de eu trabalhar na minha casa e ter meu escritório aqui, favorecem. Então, eu preciso, só de mencionar, eu coloquei aqui para eu fazer os trabalhos domésticos às sextas-feiras. Antes disso, eu vou ver tudo lá bagunçado. Não diria as coisas principais, como arrumar a cama, lavar a louça, recolher o cachorro. Mas eu gosto de trocar a terra das minhas plantas, ir lá limpar o deck, enfim, tirar pó das coisas. Isso são fugas. E como a minha esposa está trabalhando agora o dia inteiro fora, e vejo a coisa, eu não suporto ver e não fazer. Hoje mesmo, eu vi lá a pia cheia de louça, eu falei, não, eu não vou mexer com isso agora, vou fazer as minhas tarefas operacionais que vão de encontro aos meus sonhos. E qual que é o que você precisaria da minha ajuda nesse sentido?
Você acha que Para bloquear essas tarefas sabotadoras e que me roubam tempo. É. Uhum. Tá. Então, na verdade, o que a gente precisa entender? Por que você está fugindo? Faz sentido ou não? Por que você está indo fazer um negócio? O que está sendo estressante? E que você vai e fala, pô, eu tenho que ir para o outro lado. Eu estou usando a técnica de Pomodoro, 25 por 5. Quatro blocos de 25 para 4 de 5, né? 25, 5, 25, 5. Nesses 5 minutos eu vou lá, tomo um café, eu vou lá, dou uma guarda numa planta, eu vou lá, enfim, 5 minutos que eu tenho para dar uma relaxada. Volto 25. Tá. A tarefa que você está fazendo precisa de foco? Precisa. Então não tem que ter o Pomodoro aí. Não tem, né? Não. O espaçamento tem que ser maior. Você tem que dar o foco na tarefa e entender mais ou menos quanto tempo vai levar. E aí você coloca, não, eu sei que a tarefa, por exemplo, vai levar 2 horas, certo? Eu faria um intervalo de 5 minutos entre essa 1 hora, para que eu avance bastante e fique mais perto do resultado do que... O que acontece? Quando você quebra muito, você perde o fio da meada e a tendência é você voltar e fazer outra coisa, e não o que você estava fazendo. Faz sentido, não? Então, um bloco de 1 hora, você acredita em tarefas mais dedicadas, blocos de 1 hora, não é isso? Então, por exemplo, eu preciso escrever um post. Um post. Esse post leva quanto tempo? Meia hora? Tranquilo. Escreve um post de 30 minutos. Escreveu o post, vai tomar um café. Até como recompensa. Então, começa a colocar recompensa. Se eu terminar, eu vou ter a recompensa. Eu vou até, por exemplo, eu não sei o que. Vou ter a barrinha lá, crisp de whey. Você come isso, lá na academia tem. É gostoso pra caramba. Você tem uma barrinha, a barrinha lá para dar uma energia pré-treino. Então, beleza. Eu vou terminar o meu post, eu tenho minha recompensa lá. Mas eu não como se eu não terminei o que eu tinha que fazer. Isso vai começar a te dar uma acabativa melhor, porque você vai colocar recompensa para isso. Entendeu? Legal. Se você fica espaçando muito, a tendência em você perder o foco é muito grande, cara. E você não terminar o negócio. Porque você vai ficar 25, aí para 5. Aí vai. Quando você volta, você fala, ai, caramba, onde eu estava mesmo? Meu, esse onde eu estava mesmo já era. Aí você vai ver outra coisa, aí sobe a mensagem do WhatsApp, aí vem o telefone que toca, aí perdeu. Então eu sugiro até que você instale aquele esquema que eu te falei lá, que tem o plugin que ele trava o Chrome e você só fica naquela página enquanto você não acabar. Você põe lá 30 minutos. Aí o cara, você vai lá, focou naquilo, terminou, pô, beleza. Bloqueia, você fala, isso é legal porque te dá pô, que legal, acabei, agora eu posso fazer o que eu quero fazer. Um cara que fala sobre a questão de liderança e de motivação, ele falou o seguinte, eu preciso fazer 3 coisas que eu não gosto para me dar direito de fazer uma que eu gosto. Você tem ideia? Para recompensar, né? Para entrar no mecanismo de recompensa. E aí você começa a trabalhar diferente. Então, por exemplo, eu não gostava de lavar louça, mas agora lavar louça na verdade, algo que não tem tanto problema. Mas eu vou fazer muitas vezes quando eu quero fazer uma coisa que eu gostaria de fazer isso, então eu vou lá e lavo louça. Deixa a louça bonitinha e tal, para eu poder fazer algo que eu quero fazer. Então, essas ferramentas eu estou começando a me familiarizar com elas e buscando aí o que é melhor. O Keep não me adaptei muito bem, coloquei um monte de tarefas lá no Keep, mas não estou conseguindo. Mas não é solução, cara. Não é solução, porque você colocar tarefa, mas você não colocar quando que você vai começar, quando você vai terminar e qual é o valor que isso tem dentro do seu projeto, e aí você pode incluir a próxima variável. Qual é a recompensa que eu vou ter disso? Se eu terminar essa tarefa, a recompensa vai ser isso. Eu acho que eu vou começar a usar exatamente isso que você falou. Colocar a data o status de
de progressão da tarefa. Exato. E nem você colocou ali a data 17/2, depois colocou 22 de abril, não é isso? Para melhorar, para definir as teorias. E colocar no Trello com um lembretinho dizendo que falta um dia. Não é isso? Deixa ele, por exemplo, está perto de acabar. Me lembra dessa data, que é o due date lá, né, que ele tem. Ó, vai lá. Então, você vai receber e falar, ó, tá próximo. Então, isso vai te administrando de uma forma diferente. Vou tentar. Na verdade, eu vou jogar essas condições todas com prazo de início, prazo médio e prazo final. É isso aí. E lembra, qual que é o resultado que essa tarefa vai te dar? Porque isso vai determinar se ela é realmente importante e a recompensa que você vai ter. Uhum. Ó. Prazo de recompensa. Beleza? Maravilha. Show de bola. Então vamos nessa, meu queridão. Lembra daquilo que a gente falou, que quando vier aquele sentimento nocivo, entre em contato para a gente capturar o exato momento e começar a trabalhar em cima daquilo e algumas outras coisas que a gente colocou lá. Eu já te mandei o link, inclusive, no Trello. Legal. Então, a lição de casa dessa semana para a próxima, qual foi mesmo? Ó, buscar relacionamento com os influenciadores. Ah, tá. Você colocou o link no Trello dessa? Coloquei. Aí, a partir de terça que vem, nós vamos ter um dia mais ou menos de gap, porque a gente vai ter a sessão na quarta, mas a partir da semana que vem a gente tem você na terça-feira fazendo conteúdo que vai gerar relacionamento e engajamento com o teu público. Inclusive, ajuste do perfil executivo, né? É isso mesmo. Ah, tá. Edição online. Tá, essa questão de buscar o relacionamento, do influenciador Legal. Essas tarefas aqui. Você vai ter que fazer uma cruz na questão do participar dos eventos, qual evento que você vai participar para decidir o que vai te trazer mais retorno. Aí, se chegar a questão, a falta de determinação para terminar, quando o sentimento vier, a frustração, entre em contato. Ali, isso eu coloquei aí também. E aí, no finalzinho, a gente teve um negócio legal, que foi essa questão de entender da recompensa. Em vez de trabalhar com Pomodoro, você trabalhar com um espaço maior para você ter mais tempo para concluir. Mais tempo focado, mais resultado você vai ter. Tempo de foco por cada tarefa, não é isso? Aumentar o tempo de foco. Tempo de foco por determinadas tarefas. E com resultado e recompensa da tarefa, né? Isso aí. Resultado versus recompensa. Ótimo, queridão. Pô, certo, mano? Show de bola. Pode me dar um feedback lá da roda da abundância, o que você achou, das coisas que eu vou escrever. Eu vou escrever lá. Vou deixar registrado. Manda pra mim. Pode deixar. E a gente vai se falando então lá pelo Trello e eu vou implementando essas ferramentas aqui. Show de bola, Manão. Cara, obrigado mais uma vez. E valeu aí pelo apoio. A gente está evoluindo a cada nova sessão, sempre melhor. Show de bola, é isso aí. Tá certo? Então, bom trabalho para você aí e vamos em frente. Vamos para cima. Voa alto. Valeu. Um abração. Nossa aí, tudo de bom, querido. Valeu. Daqui a pouco eu subo a aula para você. Manda para mim, que eu gosto de ter ela lá e eu revejo ela várias vezes. Legal, abração.